Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos sobre a gestão dos nossos recursos hídricos, a propósito do novo documentário sobre alterações climáticas da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Alterações climáticas que levam à ocorrência cada vez mais frequente de fenómenos climáticos extremos como cheias ou secas, água a mais, água a menos, obrigando a novas formas de gestão da água no nosso território. Vamos ouvir as visões de dois especialistas nesta matéria. Rodrigo Proença Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, especialista em hidráulica e recursos hídricos e ambientais, e Jaime Melo Batista, que foi presidente da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos e neste momento lidera a Liz Water Lisbon International Center for Water. Vamos falar sobre água neste Da Capa à Contra Capa. Rodrigo Proença Oliveira, Jaime Melo Batista, é um gosto recebê-los aqui para falar sobre a questão da água, neste contexto de alterações climáticas. Rodrigo Proença Oliveira, os ouvintes têm tido contacto com água a mais e água a menos. Tivemos escassez, seca, e também tivemos este episódio de muitas cheias. Aquilo que lhe pergunto é, como é que é possível planear com racionalidade quando vivemos entre extremos que as alterações climáticas ou a ocorrência de fenómenos extremos, para ser mais rigoroso, poderão trazer? Não torna difícil fazer este equilíbrio? Isto requer o quê? Requer uma política pública mais consistente? O que é que isto nos traz como desafio? Obrigado. A questão é que nós temos que ter consciência que podemos ter ao mesmo tempo secas e cheias. A cheia é um evento de curta duração e, portanto, cai uma grande quantidade de água num espaço de tempo muito curto, provoca inundações, mas não quer dizer que a totalidade da água que se precipita sobre o país seja suficiente para colmatar ou reduzir de forma significativa um problema de seca que possa existir. Para falar em exemplos concretos, nós terminámos o último ano hidrológico em Portugal com 400 milímetros de déficit de água em relação a um ano médio. Agora, este ano, começou em outubro de 2022... O ano vai de outubro a outubro. De outubro a setembro. A setembro, neste caso. Exatamente. Agora, com estas cheias, com estas precipitações intensas que houve em novembro e dezembro, provavelmente estamos 150 milímetros acima da média dos últimos 20 ou 30 anos. O que quer dizer que ainda estamos com um déficit de qualquer coisa de 250 milímetros. E temos que pensar que antes do ano anterior tínhamos também um ano de déficit. Portanto, a escassez é prevalente? A escassez nós temos também de separar entre seca e escassez. Seca é uma questão temporária. Durante um período de tempo, a precipitação está abaixo dos níveis médios e, portanto, temos um problema de falta de água temporário. A questão de escassez é uma questão mais permanente, quando a nossa procura de água se aproxima das disponibilidades de água em termos médios. E com as alterações climáticas e com o desenvolvimento económico baseado num aumento da procura de água, nós estamos a nos aproximar de uma situação em que a escassez passa a ser permanente. E é essa combate que nós temos que agora enfrentar. Nós temos que encontrar uma maneira de desenvolver economicamente o nosso país de forma a que esse desenvolvimento não seja posto em causa pela falta de água, pela escassez de água. E isso é territorialmente desigual? É óbvio. Em Portugal... Ou melhor, as alterações climáticas acentuam a desigualdade deste ponto de vista? Sem dúvida, sem dúvida. Nós em Portugal temos um problema. Nós, Portugal e toda a orla mediterrânica e outras regiões do mundo, como a Califórnia, têm um problema em que nós temos água no inverno e não temos água no verão, e temos água no norte do país e não temos água no sul do país. Hoje em dia, em janeiro de 23, há uma situação gravíssima de falta de água na bacia do Mira e na zona partes da zona do Algarve, apesar das cheias que ocorreram em novembro e dezembro. Portanto, isso é algo que nós temos que enfrentar. Isso como é que se enfrenta? Com muita monitorização, muito conhecimento e com uma análise integrada, uma consciencialização, obviamente, deste problema e com uma análise integrada e uma abordagem integrada para enfrentar este problema. É a pergunta que eu faço a Jaime Melo Batista. Qual é a chave? Planeamento, regulamento, legislação,
monitorização, informação, se calhar é isto tudo. Exatamente. Este tipo de problemas resolve-se ou intervém-se a diversos níveis. Aquilo que podemos chamar boas políticas públicas, e obviamente aí passa pela responsabilidade dos decisores políticos, mas depois também uma boa administração pública que na prática tem a responsabilidade de passar essas políticas públicas para o terreno e naturalmente por um terceiro nível que é dos utilizadores, sejam eles individuais como nós, cidadãos ou organizações, indústria, agricultura, etc., que têm que ter a percepção do seu papel nesse processo. E, portanto, é este conjunto de políticas públicas, regulação pelas entidades públicas e depois a gestão dos consumos pelos diversos tipos de utilizadores que permite resolver globalmente o problema. A política pública é algo que inclui muitas variantes. É preciso ter uma estratégia, um bom enquadramento legal, um bom enquadramento institucional, bons mecanismos económicos, bons mecanismos financeiros, certamente bons mecanismos técnicos, inovação e conhecimento, boa informação. E, portanto, construir uma boa política pública é pensar em todos estes aspectos de forma holística e numa lógica não de responder a um problema concreto que surgiu este ano ou que vai surgir no próximo ano, mas ter uma verdadeira estratégia de médio prazo, longo prazo, capaz de nos permitir dizer que estamos preparados para este tipo de eventos quando eles surgirem. E nós sabemos que eles surgirão, não sabemos quando. Para responder aos extremos. Para responder a extremos. E também à rotina, digamos exatamente. Assim. E também há, naturalmente, que gerir a situação, vamos chamar, mais confortável e mais normal. Mesmo essa exige uma boa gestão para mantermos níveis de eficiência, utilizarmos a água que precisamos e não mais, garantimos níveis de qualidade de serviço bem elevados, portanto, tudo isso se aplica à situação normal e está preparado para reagir o melhor possível a situações extremas. Mas nós, talvez desde o início do século, da famosa Diretiva Quadro da Água, que depois deu lugar à Lei da Água e um conjunto de legislações e planos, esse edifício, essa arquitetura foi muito consolidou-se. Tivemos um regulador, aliás, Jamel Batista foi presidente na regulação durante bastante tempo. Esse edifício não está já construído, não tem já a resposta em si? É preciso carregar mais no planeamento? Esse edifício foi efetivamente construído após uma decisão política extremamente importante nos anos 90 de criar uma nova política para este setor, e aqui centro-me na questão do setor urbano, que estava numa situação muito insuficiente, digamos assim, muito inaceitável pela sociedade, baixos níveis de serviço, baixa cobertura da população, qualidade de água insuficiente, e a partir dos anos 90, 93, 94, iniciou-se um investimento e na verdade, uma política nova para este setor, e temos quase 30 anos dessa política e os resultados são à vista. Ou seja, o país passou de uma situação perfeitamente insustentável para uma situação boa em termos internacionais. Nós temos uma boa cobertura destes serviços, estou a falar de abastecimento de água, estou a falar de saneamento de águas residuais, estou a falar de drenagem pluvial. Temos não só uma boa cobertura, como bons níveis de serviço. Agora, o problema que me coloca é esse mesmo. Facilmente podemos cair no erro de acharmos que resolvemos o problema. Nós não resolvemos o problema. Nós melhoramos muito a situação, mas temos que estar conscientes de, pelo menos, dois aspectos-chave. Primeiro, os desafios surgem como novos desafios a todo momento que não estavam interiorizados na fase anterior, têm que ser. Alterações climáticas é um exemplo, mas há outros. Novos poluentes, etc. Portanto, temos que estar preparados para acompanhar novos desafios. E segundo, quando um país cria toda uma infraestrutura para prestar estes serviços com qualidade, e nós criamos e gastamos só no setor urbano 14 mil milhões de euros em infraestruturas, que cobrimos o país com imensas e boas infraestruturas, temos que perceber que as infraestruturas envelhecem. E temos que saber que temos que investir permanentemente na sua manutenção. A manutenção neste tipo de infraestruturas, que são de capital intensivo, corresponde a valores muito elevados. Significa que nós, como consumidores, devemos perceber que devemos pagar o serviço que nos dão e também pagar a capacidade de manter esses serviços atualizados no futuro e, nomeadamente, sermos capazes de passar para a próxima geração. Está a entrar nas tarifas. Já lá vou à questão. O desafio da infraestrutura está consolidado na sua perspectiva ou é preciso reformá-lo? Deixa-me só complementar aqui a resposta do Jaime.
O Jaime falou, sobretudo, da questão do abastecimento de água e da drenagem de águas residuais. Certo. Há depois os outros utilizadores da água, nomeadamente a agricultura, a indústria e também a produção de energia e a manutenção dos ecossistemas. Nessa componente, também houve uma reforma do sistema institucional em Portugal e, neste momento, está baseada, sobretudo, na Agência Portuguesa do Ambiente, que tem um departamento, que é o Departamento de Recursos Hídricos, que é, digamos, a Autoridade Nacional da Água neste aspecto. É essa autoridade que tem a responsabilidade de avaliar as necessidades de água, avaliar as disponibilidades de água e distribuir essa água de acordo com os chamados títulos de utilização de recursos hídricos. Essa estrutura institucional está criada. O que acontece é que tem lacunas bastante significativas do ponto de vista do pessoal. Há poucas pessoas na Agência Portuguesa do Ambiente a trabalhar sobre a água, muito dedicadas, mas precisam urgentemente de reforço de meios humanos e também financeiros. É uma questão geracional? Não é uma questão geracional, porque as pessoas... Ou é uma questão financeira? É uma questão financeira de falta de recursos. De recursos. E, nomeadamente, a nível da motorização. É um problema grave que a Agência Portuguesa do Ambiente tem, que não tem recursos financeiros para manter uma rede de motorização adequada para a gestão dos recursos. Não é adequada neste momento? Neste momento tem falta de recursos, porque tem falta de recursos para manter as estações de motorização. É um problema que a agência se debate, que todos os anos tenta encontrar a nível orçamental recursos. Mas há outros problemas também a nível do pessoal, que são poucas as pessoas que estão lá dedicadas à gestão de recursos hídricos. Fazem um esforço tremendo para, com os poucos recursos que têm, conseguirem fazer essa gestão. Tinha colocado a questão das infraestruturas, desse ponto de vista... Depois, já agora, desculpa lá. E depois também há uma questão também muito importante, que é a articulação melhor entre a Autoridade Nacional da Água, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, e, por exemplo, o regadio, que é o principal utilizador de água neste país. E onde há perdas enormes. Onde há perdas enormes, há bons exemplos e maus exemplos. E é preciso melhorarem muito, e aí ligamos nas infraestruturas. Vamos a isso. Em que realmente, no regadio, que é o maior utilizador da água, naturalmente, não há aqui nenhuma, digamos, diabolização da rega e da agricultura nesse aspecto. É perfeitamente normal num clima mediterrâneo como o nosso, a agricultura utilizar 70% a 80% dos recursos do uso do país. E nesse aspecto há bons exemplos. EDIA, um caso recente, é um bom exemplo, mas depois temos todos os aproveitamentos públicos realizados na década de 50 e 60, muitos deles com taxas de eficiência de recursos hídricos bastante baixas e com necessidades também muito importantes de renovação dessas infraestruturas para diminuir as perdas de água nessas infraestruturas. Estão previstos 480 milhões de euros para a reabilitação de ativos até 2030, exatamente no plano de investimentos do Governo. Ainda bem. Redução das perdas de água. Como é que se reduzem as perdas de água? Estamos a falar na agricultura. Na agricultura. A agricultura, a água é captada ou no aquífero ou num curso de água e é transportada através de canais até aos perímetros de rega. Esses canais, quando estão envelhecidos, têm muitas perdas. Depois há canais que estão preparados foram planeados para transportar um determinado caudal de dimensionamento e hoje em dia, com a alteração das culturas, estão a transportar menos caudal. E toda a operação, digamos, dos órgãos de gestão desse canal pode não estar preparado para esses valores diferentes, muitas vezes menores, e, portanto, só na operação há perdas de água. E depois temos a questão da aplicação da água na rega. É aí, obviamente, que hoje em dia temos excelentes exemplos de rega gota a gota, em que a eficiência de rega da aplicação da rega é bastante elevada, mas ainda há sistemas mais antigos de aspersores que são com menos... Mas os bons exemplos vêm de alguém que estava
pensado ou preparado para isso. Não era preciso estar um regulamento sobre isso. O que é preciso obviamente que é preciso ter consciência que a água é um bem escasso e que tem que ser valorizado. E é preciso investir para que a água seja utilizada de forma muito eficiente. Chamel Batista tem trabalhado nesta questão das águas residuais e pluviais, que é também perdas que no ambiente urbano se podem, no fundo, ser aproveitados. Há um reaproveitamento. Essa é a chave que temos que ter cada vez mais neste contexto até de alterações climáticas? Esse é o futuro. Nós temos que evoluir para aquilo que se designa porque é a economia circular e aplica-se a vários níveis, nomeadamente na cidade. Ou seja, hoje nós usamos em Portugal e nos países desenvolvidos aquilo que são as soluções que foram há 100 e tal anos implementadas em Londres e a partir daí generalizadas a todo o mundo e daí chamadas as soluções vitorianas da Rainha Vitória. Que na prática a lógica é muito simples. Se precisamos de abastecer uma cidade, por exemplo Lisboa, vamos buscar água a montante onde a encontramos em boas condições e em quantidade e isso a montante pode ser bastante longe, como é o caso de Lisboa, que vai buscar a Castelo de Bode bem longe, para transportar, captar essa água e levar, dar-lhe energia, transportá-la, tratá-la e depois distribuí-la em Lisboa. E a geração de águas residuais, que corresponde a um volume quase tão grande como o do abastecimento, porque nós praticamente tudo o que utilizamos rejeitamos, com uma pequena parte de evaporação e de ingestão, etc. Mas na prática podemos falar em volumes equivalentes, vamos ter que rejeitar esses volumes e fazemos para jusante o mais longe possível para ficarmos, não sermos impactados por isso. Ora bom, essa lógica, que se chama de soluções infraestruturais lineares, tem que evoluir para soluções mais circulares. Quer isso dizer, a água que chega a Lisboa ou qualquer outra cidade tem que ser pensada não num recurso que vamos consumir e rejeitar, mas num recurso que vamos consumir com inteligência e aproveitar. Mas eu penso que há um número que até já disse publicamente para se perceber o volume de rejeição. Dava digamos, para reabastecer ou para abastecer de novo as nossas necessidades. Penso que há um cálculo sobre isso, não é? Sim. Nós na parte urbana, produzimos, em termos de águas residuais, cerca de 640 milhões de metros cúbicos ano. Portanto, um volume impressionante. Pensar que esse volume é lançado no meio receptor, depois de tratado, é lançado em 98%, 99%, é realmente um verdadeiro desperdício, que se justificava há 150 anos com a Rainha Vitória, mas que não se justifica agora. Nós, quando temos uma água residual, verdadeiramente o que temos ali é água, é matéria orgânica, é energia. E, portanto, a tendência, na chamada economia circular, é recuperarmos esses três produtos e reintegrarmos no processo. Na prática, vamos imaginar, e isso não é possível no curto prazo, mas é no longo prazo, que nas nossas habitações, no futuro breve, passaremos a ter não um sistema de drenagem de esgotos, que temos agora, mas dois. E que nós separamos dentro da nossa casa a água da banheira do lavatório, que é uma água, nós chamamos de cinzenta, porque não tem carga orgânica, das outras águas residuais orgânicas das sanitas. Temos duas saídas. A primeira é uma água pouco poluída e facilmente, de forma barata, é despoluída e aproveitada dentro da cidade, por exemplo, para alimentar lagos na cidade ou para se infiltrar no subsolo da cidade e ser usada, por exemplo, na rega dos espaços verdes. É uma grande medida de combate à seca. Exatamente. E quanto às outras águas, as orgânicas, são águas que, no seu volume, que é obviamente só uma parte do volume global, depois de tratados, produzem energia, que nós podemos reintegrar no sistema, produzem naturalmente água tratada, que também podemos dar um destino de rega, etc., e produz nutrientes que nós precisamos, por exemplo, para os espaços verdes ou para a agricultura. Isso não custa milhões a aplicar? Isso é essencialmente um processo lento, porque ninguém consegue imaginar que nas nossas casas vamos todos mudar os nossos sistemas e pô-los a funcionar com dupla saída de águas residuais. Portanto, é um processo de décadas, mas tem que ser iniciado. Vai necessitar de investimentos e simplesmente... E vai ser iniciado?
Já se está a iniciar. Lisboa, felizmente, é uma cidade que já tem preocupações a esse nível, já tem soluções de economia circular interessantes, não extremamente significativas em termos de volume, mas significativas em termos de início de um processo. Há edifícios verdes em Lisboa, há aproveitamento das águas residuais, há aproveitamento de lamas. Portanto, é esse processo que temos que continuar. É gradual, é lento, mas é o caminho. E, verdadeiramente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, no futuro, precisamos de ir buscar lá montante, na origem, muito menos água, porque estamos a aproveitá-la. Quanto menos? Temos uma ideia? Ouça, para lhe dar assim um número de referência, varia muito de situação para situação, é fácil poupar 30% lá. Mas há situações, por exemplo, Vinduque em África, ou em Israel, ou em Singapura, são 3 exemplos em regiões distintas, que avançaram muito por carências próprias, porque não têm água. Nós temos, apesar de tudo temos água, mas eles não têm. E eles praticam níveis de reutilização de 80% a 90%, e eles reutilizam em contínuo água das águas residuais para integrar no sistema em Vinduque desde há, eu diria, 70 anos, para ter ideia que eles começaram já há muito tempo. Portanto, isso é possível, é uma questão de custos, é também uma questão de mudança de mentalidades, naturalmente, mas felizmente em Portugal já temos casos, Lisboa é um deles e vamos continuar. E há mais para além de Lisboa. Nós centramos-nos muito em Lisboa, mas, por exemplo, quem está a ouvir no Porto tem uma determinada característica, quem está a ouvir em Faro, então, tem uma cultura de ouvir falar água e de questões de água também já há muito tempo. O que é que se aplica nesses territórios? No caso do Algarve, há uma forte pressão para que os campos de golfe sejam todos regados com águas residuais. É um exemplo. Exatamente. Se eu for um empreendedor turístico e for pedir autorização para esse empreendimento, provavelmente nessa licença é-me exigido que uma das condições é eu aproveitar as águas residuais ou comprar águas residuais a terceiros em vez de ir fazer mais uma extração de água no subsolo. É uma boa regra desse tipo, a esse nível, ao ser passada a licença, para que eu mude o meu comportamento. Mas pode haver outros mecanismos. Mas os no norte as escorrências são diferentes nas zonas urbanas. São situações diferentes, mas, por exemplo, a cidade do Porto é também uma cidade muito interessante no esforço que está a fazer para se tornar uma cidade, enfim, como se pode dizer, inteligente na utilização da água, integrando a gestão do abastecimento com a gestão das águas residuais e com a gestão das águas pluviais e acrescentando-lhe uma outra componente que é a gestão das linhas de água na cidade do Porto. E é essa gestão conjunta, maximizando tudo isso, que é o futuro. Anteriormente, nós geríamos isso de forma distinta e às vezes com entidades até diferentes. Hoje, essa visão conjunta, nós temos um recurso. Porque, repare, quando falamos do desenvolvimento do país, acrescenta-se uma linha. Não o temos se não tivermos bons recursos e dentro desses se não tivermos água. Isso é verdade aqui em qualquer outro país. Portanto, nós temos que pensar desde o topo de desenvolvimento do país que uma das condições é um recurso fundamental, água. Como é que o vamos gerir? Como estamos a fazer agora? Não, vamos no mau caminho. Como é que vamos evoluir para uma economia circular? Sim, é esse o caminho. Vê-se por alguns países que, por necessidades muito maiores que as nossas, já o estão a fazer. A questão do custo é sempre a questão em cima da mesa, mas os custos destas soluções têm vindo a baixar. A desalinização era proibitiva há 20 anos ou 30. É uma solução. A desalinização é uma solução, sobretudo no Algarve, eventualmente. Vamos ter uma grande instalação no Algarve. Já temos uma há bastantes anos, mas pequena, na Ilha do Porto Santo, que tem as características que conhecemos. Acha que há condições para multiplicar essa solução em Portugal? Faz sentido em Portugal? Acho que devemos evitar o risco de achar que isso é uma moda e agora vamos fazer em todo o lado. O que há é uma solução que já conhecemos há muitos anos do ponto de vista tecnológico, mas que evoluiu em termos de redução de custos. Quer dizer que hoje é muito mais viável do que era antes. E houve uma opção na região do Algarve por razões óbvias, porque o Algarve é uma zona com escassez hídrica e que tem um grande afluxo de população sazonal. Se construiu uma nova estação, uma grande estação, que vai funcionar como, digamos, redutora do risco de falhas de abastecimento e vai ser também uma experiência muito boa para nós no sentido de percebermos as dificuldades que a operação põe. É evidente que essa solução, estou convencido que se vai generalizar alguns pontos, mas não porque é uma moda, mas sim porque é um estudo económico ou financeiro adequado que vai dizer que sim. Essa questão dos custos agora... Era isso. A solução tradicional, eventualmente, construir uma barragem para aumentar a nossa capacidade de armazenamento, também tem custos, e bastante significativos, quer no custo do investimento, capital logo ali, quer depois da manutenção da... Nós precisamos de mais barragens? Da barragem. O ponto aqui agora é
quando nós fazemos uma análise de custos, também temos que pensar que a barragem tem custos. Certo. E, portanto, E a manutenção. E quando compararmos os custos de construção e manutenção da barragem com estes custos destas soluções ditas inovadoras, mas enfim, que já estão cá há muito tempo, provavelmente a diferença de custos não é assim tão elevada. Mas precisamos de mais barragens? Aqui e ali, talvez. Para que efeito? O importante aqui é que nós tenhamos uma noção, uma análise integrada. Nós, para enfrentar este problema de escassez, temos que ver quais são as soluções para reduzir a procura de água e quais são as soluções para aumentar a oferta de água. E dentro das soluções para aumentar a oferta de água, temos a economia circular com a reutilização da água, temos também a componente de desalinização e temos, em alguns casos, aqui e ali, eventualmente, alguma nova barragem. Um país fortemente litoralizado, onde está a pressão também, a questão que se coloca é, mas para que precisamos de novas barragens? Porque em alguns sítios pode ser a solução mais barata. Fazer transvase face a infraestruturas já existentes. Também, nós temos que melhorar a operação das barragens que temos, das albufeiras que temos, interligando algumas, e também construir aqui e ali novas barragens. Está a pensar sobretudo no sul do país? No sul do país, normalmente no sul do país é que nós temos essa maior assimetria sazonal da precipitação e do escoamento, e portanto é aí que nós precisamos de gerir melhor. Há outra componente também importantíssima que é as águas subterrâneas. Nós temos que integrar mais as águas subterrâneas no sistema de gestão de recursos hídricos. Como fazer? O problema das águas subterrâneas é um recurso invisível e é um recurso que é usado através de furos, que são milhares de furos, e portanto é de muito difícil controle. E nós temos que melhorar bastante os nossos sistemas de monitorização das águas subterrâneas, para percebermos quanto é que realmente estamos a utilizar de águas subterrâneas e que se estamos a utilizar essas águas de forma eficiente. Existe um regime legal que me impede de fazer um furo aqui ou ali. Sim, para fazer um furo é preciso uma licença. Aliás, é uma comunicação prévia, porque há um pormenor aí que as águas subterrâneas em Portugal são privadas. Mas depois, só o número de captações é tanto que falta a monitorização e falta depois a fiscalização sobre o... E aí como não há gente na APA, está tudo complicado. E aí temos que melhorar os sistemas, temos que arranjar métodos de modulação para aferir em que zonas é que provavelmente está a haver um excesso de captação de águas subterrâneas e onde é que a fiscalização deve incidir. Vamos falar do preço da água. O consumidor poderá estar interessado em perceber isto. Para que o sistema exista, o Jaime Batista sublinhava, é preciso também pagar a manutenção, portanto, tudo isto tem que estar numa fatura. Isto é inevitável que caia em cima dos consumidores. No preço da água, Jaime, já passa a palavra ao Jaime, mas é preciso definir duas questões. Há o consumidor final, que pode ser nós nas nossas casas, mas também o agricultor ou uma indústria. E esse consumidor final consome a água e paga a água. Ao pagar a água, deve pagar o serviço de lhe fazerem chegar a água ao seu local de uso e também o serviço de, se for o caso disso, de recolher as águas residuais e de serem também tratadas antes de serem devolvidas ao meio ambiente. Mas, a montante desse serviço, há a questão do recurso água. O recurso na natureza. E é isso, esse uso é regulado pelo Estado através da taxa de recursos hídricos, que tem valores diferentes para a captação, para a água para diferentes usos, tem também valores para a descarga de águas residuais, para o uso do domínio hídrico e para a produção de energia. Portanto, quando nós, na nossa conta, quer um agricultor que, por exemplo, compra água a dia ou a uma associação de regantes, ou um utilizador nas nossas casas que compra a uma empresa de distribuição de água, está a pagar o serviço e também está a pagar, através da sua conta, a taxa de recursos hídricos. Quando nós recebemos a nossa conta, está lá escrita a taxa de recursos hídricos, quer da captação, quer da descarga das águas residuais. Portanto, este aspecto é importante referir. O Estado pode intervir alterando as taxas de recursos hídricos.
E neste momento está uma política forte de, por exemplo, a taxa de recursos hídricos para o abastecimento público é muito maior que a taxa de recursos hídricos para a agricultura. E o que é que achas sobre isso? A taxa de recursos hídricos para a agricultura provavelmente podia aumentar um pouco mais, mas é preciso também ter em conta que quando nós aumentamos a taxa de recursos hídricos para a agricultura, se for muito elevada, dados os volumes de água usados na agricultura, tornam, digamos, a agricultura inviável. Portanto, é preciso ter a atenção. E a questão também é preciso também saber que quando a taxa de recursos hídricos é baixa, isso também contribui para o preço de produtos agrícolas mais baixos. Portanto, é uma questão de política que se tem que ver com Como é que eu posso fazer uma gestão destas quase à quadrícula, percebendo que ali, de facto, a tarifa não pode ser tão alta por causa destas questões, mas ali já pode ser? Isto é muito quadriculado. Se nós virmos isto na perspectiva urbana, nós temos em Portugal cerca de 260 operadores que nos prestam estes serviços. Diferentes tipos. Públicos estatais, públicos municipais de diversos tipos também e privados. Portanto, é um grande universo de operadores. E o racional que devemos ter é cada um desses operadores vive no seu contexto. Tem regiões com mais ou menos água, com mais ou menos população, com maior ou menor densidade populacional. Portanto, as realidades são diferentes. O racional de uma tarifa, e isso é um dos aspectos que, na minha opinião, talvez o problema mais grave do setor neste momento, porque a população portuguesa não interiorizou ainda bem essa questão, e eu aí diria que a responsabilidade é de todos nós que não conseguimos ainda passar essa mensagem, é o seguinte: já vimos que a água é um fator fundamental para o desenvolvimento do país. Está fora de questão. A água produzida, captada, tratada, transportada, etc., em média, em Portugal, em média, custa qualquer coisa como 2,5 euros. Quando falamos de abastecimento de água, mais águas residuais e pluviais. O conjunto. Aquilo que nos vai aparecer depois na fatura. Na fatura. 2,5 euros. É muito? É pouco? Esta percepção do valor da água é algo que nós devemos discutir enquanto sociedade. Porque se ela custa isso, em média, então, se é esse o seu custo, o preço, que é aquilo que nós pagamos, devia ser o correspondente. Pagar aquilo que custa. E, além do custo e do preço, temos uma terceira componente, que é o valor. Vamos lá pensar, então, custo, preço e valor. Se custa 2,5 em média, nós devíamos pagar 2,5 ou não? O racional diz devíamos. A diretiva europeia diz devíamos. A lei portuguesa diz devíamos. Qual é a tendência humana? Não, vamos pagar menos. Porque isto é politicamente quente, e o decisor político, perante isto, tem uma tendência irreprimível, na maior parte dos casos, de conter o crescimento das tarifas, porque fica bem na fotografia, mas não fica bem para o futuro do país. E é importante que os decisores políticos percebam isso. Não é aí que entram os reguladores? Entram. Quando eles têm poder para o fazer, fazem-no. Quando não têm poder, não o fazem. Então não há poder agora? Não. O regulador português nunca teve poderes para definir os tarifários dos municípios, e menos poderes tem agora porque há cerca de 2 anos o Governo retirou-lhe esse poder. E fazia sentido. Um erro dramático, na minha opinião. Na sua opinião, fazia sentido que tivesse esse poder? Completamente. É evidente que pode ser que politicamente é muito discutível a autonomia municipal, eu percebo isso tudo. Mas também percebo que com a política atual dizemos, olha, isto custa isto, mas o preço que vamos praticar vai ser mais baixo porque é mais simpático. Nós estamos a pôr em causa toda a sustentabilidade desse sistema para o futuro e pôr em causa o que vamos passar para a próxima geração. Porque o que não pagamos agora, alguém vai pagar no futuro, de certeza, não é? E depois há o terceiro componente, que é o valor. É que se custa 2,5, e mesmo que nós pagássemos 2,5, que não gostamos de pagar menos, o valor é muito superior. O impacto de 1 metro cúbico, de 1 euro de investido em água, traduz-se em 9 euros em saúde pública, traduz-se em 6 euros no desenvolvimento económico. Portanto, o valor da água é enorme. Mas são valores estudados. São médias estatísticas internacionais, perfeitamente referidas por todas as organizações, é evidente que dependem de contexto para contexto, mas estamos a falar em multiplicar por muitos, ok? Portanto, custo, preço e valor. O que é que nós devemos ter? O custo o mais baixo possível, porque queremos ser eficientes e devemos ser eficientes, mas depois a disponibilidade cultural para pagar o preço correspondente ao custo,
sabendo que o valor é muito superior a isso. Cultural ou política? Também, mas o cultural é fundamental. Eu lembro de um inquérito feito num país nórdico, não me lembro se Noruega, Holanda ou Dinamarca, em que foi perguntado aos consumidores o seu serviço de água. Acha que deve baixar? E a resposta, imagino, foi não, porque ele é ótimo, mantenham-o assim. Em Portugal, provavelmente diríamos, claro, que deve baixar. E porquê deve baixar? Porque é muito caro. É muito caro. É muito caro. Nós, felizmente, estamos aqui, espero eu, água da torneira. Sim, isso é água fantástico. da torneira. Temos água da torneira aqui no estúdio. Fantástico, isso é muito bom. O metro cúbico desta água custa, em média, como eu disse, 2,5 €. Não, se incluirmos a água residual que é produzida, assim, se for só a água é 1 € e tal, ok? Vamos imaginar que nos puseram aqui uma água engarrafada. Quantas vezes mais é que custará? Tem ideia? 500, 1000. Bastante. 500, não é 5, não é 50, 500. é 500 a 1000. 500 a 1000, ok? Basta fazer as contas, basta irmos a um café, sentamos, pedimos um café e uma garrafinha de água engarrafada, pegamos na garrafinha, vemos a capacidade, transformamos aquilo em metros cúbicos, vemos o preço da garrafinha, multiplicamos. São contas muito simples, é só fazê-las. É um negócio de vender uma garrafa de água. Se eu pedir um café e dão-me um copo de água e não me cobram o copo com água. Se pedir um copo de água, exatamente, mas a água engarrafada, obviamente, e repara, a água engarrafada está a pagar todo o transporte que tem que ter, etc, etc. Mas a verdade é que temos que pensar que nós que achamos esta água cara, aparentemente não achamos caro que pagamos, sentados na mesa de um café, 500 vezes mais. E a qualidade desta são muito equivalentes, porque esta é sujeita a um intensíssimo programa de controle de qualidade em Portugal, na ordem das 600 mil análises por ano no país. E nós temos 99% de água de acordo com as diretivas europeias, o que quer dizer extraordinária água. E acha que a população tem essa noção? Não. Vai tendo, obviamente, mas estamos longe de ter essa percepção do valor da água, porque não é só o facto de estarmos a beber água potável, é o facto de isso implicar que não ficamos doentes, ok? Facilmente. E as despesas de saúde podem ser elevadíssimas. Nós não temos doenças por via hídrica. Eu, quando comecei a minha carreira, assisti ao último episódio de cólera em Portugal, através da água. E em muitos países do mundo há cólera. E há outras doenças por via hídrica. Há 30, 40 anos a água corria castanha em muitas torneiras. E agora não. E quando estávamos no Algarve, fazíamos a barba de um lado e, com sorte, ou com azar, já não fazíamos do outro porque acabava a água. A população do Algarve sabe bem disto. Sabe bem disso. E o sabor da água é naquela altura. E eles têm uma água de alta qualidade, têm uma água que é certificada e foi a primeira água certificada na Europa. Portanto, este esforço imenso tem que ser, pela população, percepcionado como isto é um avanço extraordinário em termos de sociedade, com benefícios na saúde, benefícios na economia, etc. E pagar isto 500 vezes mais barato que aquilo que vamos comprar ao supermercado é um privilégio que nós temos, ok? E, portanto, quando dizemos temos aqui uma fatura de 15 € por mês e isto é um escândalo, não, isto é um privilégio. Pois, esse aqui era o ponto que eu queria falar também consigo. Será que precisamos de Geralmente estas coisas avançam às vezes por sustos, por desastres, não é? Um pouco a catástrofe que muda às vezes mentalidades. É preciso chegarmos a esse ponto para as pessoas perceberem que, afinal de contas, é preciso dar mais valor de outra forma? Não sei, a minha especialidade não é psicologia. Eu percebo. Mas realmente... Mas se é cultural... É cultural. O que nós devemos fazer, obviamente, é aproveitar os momentos em que a água está, enfim, é um foco da atenção mediática para chamar a atenção destas questões e para tentar avançar na consciencialização que a água é um bem essencial à vida e ao nosso desenvolvimento económico e que deve estar na base de todas as opções políticas que haja de desenvolvimento do país. Tudo o que o Jaime acabou de referir sobre o preço da água, o valor da água no setor urbano, também se aplica aos outros usos. Nós temos que ter uma noção de que a água é usada para muitos usos, qual é que é o valor que a água tem para esses usos e como é que nós vamos usar instrumentos económicos para valorizar a água e para, enfim, poder utilizá-la de forma mais eficiente. Esta análise económica do valor da água inclui muitos aspectos.
eu tenho perfeita consciência que haver agricultura no interior do país é benéfico para o país. Cria um foco de interesse. Pode ser uma função do Estado, subsidiar pode ser. em territórios onde isso é necessário. Nós podemos perfeitamente assumir como sociedade que vamos ter um preço da água mais barato, por exemplo, na agricultura, em certas zonas, porque queremos fixar as pessoas daquele país. Agora, temos que ter noção de quanto é que aquilo está a custar e como é que nós vamos financiar isso de outras formas. O que não pode haver é uma atitude de a água tem que ser barata porque tem que ser barata. Isso sem fazer contas. Isso é que julgo que não é razoável. Sendo que ela já é barata. Sendo que ela já é barata. Ela já é muito barata e, como eu disse, é um privilégio podermos ter este bem essencial a este preço. Agora, isso não implica que não tenhamos que dar uma grande atenção a criarmos os incentivos certos para que o seu preço seja contido e possa mesmo reduzir. Por exemplo, reduzindo ineficiências. Se nós gastamos água a mais, desperdiçamos água, naturalmente esses custos vão às contas. Não vê mudanças aí? Vejo evolução, vejo uma evolução, mas é um longo caminho a percorrer. Porque nós quando falamos em soluções alternativas, há pouca água em certas épocas do ano, então vamos para a dessalinização ou vamos para a reutilização, sim, mas antes disso, o raciocínio é preciso mitigar. É preciso, a grande origem alternativa é reduzindo os consumos, porque logo aí conseguimos um volume extraordinário que é libertado para outros usos. E, portanto, isso depende de nós, essencialmente. Depende daquelas medidas que toda a gente sabe, não deixar o chuveiro a correr, ou nas zonas urbanas mas não isso, deixar... Isso é um bom exemplo da questão do chuveiro. Falou-se muitas campanhas, gastou-se dinheiro nisso. Isso não foi suficiente, na sua perspectiva? Ou é sempre insuficiente? De certa forma, ouça, teve a sua influência. Eu lembro que na seca de 2005... houve uma grande campanha, porque estávamos todos muito preocupados, eu era regulador na altura, e portanto estava... no centro do furacão. No centro do furacão também. Nós tínhamos o verão a chegar, no Algarve, e os turistas a chegar, e estávamos no limite da capacidade de fornecer. E houve um grande esforço, muitas campanhas, esforço de entidades públicas, criou-se uma comissão, que existe, continua a existir, e geriu-se suficientemente bem para passarmos esse verão praticamente incómodos. E isso foi extraordinário. Aí está, uma situação extrema com uma resposta na altura. Sim. E o que é que ficou? Ficou a percepção de que, por exemplo, o cidadão, ao conter-se nos seus consumos, consegue contribuir para menos 5, 10% de consumos. E, obviamente, as unidades hoteleiras, e nomeadamente os municípios que deixam de regar zonas verdes, e que se consegue atuar. Agora, portanto, tem havido avanços e percepções e compreensão de que a coisa evolui. Mas somos um país que, felizmente, no dia seguinte chove que se farta. E, portanto, sim, essa percepção tende a diluir-se um pouco. Portanto, nós temos que continuar a trabalhar muito nessas questões, de referir há pouco do valor da água, de perceber que cada metro cúbico é muito importante para o nosso desenvolvimento e temos que usar para contrabalançar eventuais carências em certas partes, pensar, bom, além das soluções tradicionais, águas superficiais, barragens, o que for, e águas subterrâneas, temos que encarar novas origens. A primeira delas é, nós poupar já temos aí uma origem, fácil e barata. E depois, obviamente, pensar em soluções como a reutilização, em que temos um grande espaço de progressão. Nós estamos a reutilizar 2%, e, portanto, podemos multiplicar por 10 esse valor, se quisermos, e se criarmos os incentivos certos. Okay? A dessalinização é uma tecnologia que evoluiu muito e que hoje se tornou competitiva. Vamos começar, com critério, a aplicá-la. Okay? E já estamos a fazê-lo, e é importante que não se generalize só porque agora é a grande solução, mas generalize porque os estudos apontam que é boa solução. Mas também o estudo pode dizer, como dizia o Rodrigo, que afinal não é isso, é barragem. Então, pronto, que seja a barragem. Nós queremos a melhor solução para a sociedade, incluindo custos totais, incluindo custos intangíveis, como aspectos ambientais, etc. Deixa-me só aqui meter um picantezinho. E regionalizar tudo isto faz sentido no sistema da água ou não? Tendo em conta que falou há pouco sobre os municípios, a necessidade de regular, a intervenção do regulador, se a tendência for uma tendência mais regional, até porque a água não é só Lisboa, é Loures, é aqui à volta, é Grande Lisboa, ou no Porto. O que é que se chama regionalizar? No sentido de haver uma estrutura regional de gestão desta área.
há dois níveis. Um, que o Rodrigo falará melhor que eu, que é gerir os recursos hídricos. Ou seja, é responsabilidade do Estado gerir um bem nacional que é a água no rio, no aquífero. E isso, obviamente, que é uma gestão que tem a sua lógica regional, mas o Rodrigo fala... E está regionalizada. Às ARHs. Às ARHs. Sob coordenação da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, aí, nesse aspecto, há ali alguma regionalização. E depois há a água utilizada para determinados fins, como o urbano, que esse serviço é fornecido por entidades que são de natureza local ou regional. Não são nacionais, nem transnacionais, como na energia ou telecomunicações, mas têm já esse cariz. Por isso é que nós temos 207 operadores, parte deles são regionais, por exemplo, o Algarve inteiro, servido pelas Águas de Portugal, através de uma empresa chamada Águas do Algarve, é uma lógica regional de serviço em alta. Ou local, quando é um município a prestar o serviço. Aí temos que ter a preocupação de que também aí encontrar o ponto de equilíbrio, porque se forem unidades demasiado pequenas a prestar esses serviços, não têm escala. Ou seja, por muito que se esforcem para ter custos reduzidos, como a população e, portanto, o consumo é baixo, o custo há de ser tendencialmente sempre mais alto. Mas se esse município que tiver essa dificuldade estudar uma forma de agregação com outros municípios à volta e, por exemplo, 10 ou 12 deles se juntarem e criarem eles uma unidade de abastecimento de água conjunto, por exemplo, uma empresa intermunicipal, uns serviços intermunicipais, conseguem ganhar aquilo que se chamam economias de escala, ou seja, o custo unitário baixa porque a dimensão aumenta. Portanto, há muitas soluções para combater este tipo de problemas. É preciso, a tal visão holística é muito importante e as tais políticas têm que ser claras nesse aspecto. Não é? Portanto, digamos que Portugal já fez um caminho muito interessante nisso. Já regionalizou os serviços em alta. Hoje o país é servido por um pequenino número de entidades grandes, modernas e eficazes. Ainda não regionalizou os serviços em baixa, em que existem ainda muitos operadores de dimensão muito pequenina e, portanto, o custo unitário é necessariamente sempre alto. E, portanto, estão sempre a precisar ser subsidiados. Mas se estivessem integrados num grupo maior de operadores, o custo unitário baixava e essa subsidiação ou desaparecia ou pelo menos reduzia. Problemas há, porque estamos a falar de municípios diferentes, eventualmente com forças políticas diferentes, e estamos a falar de contas que se têm que fazer em conjunto que não são lineares. Eu gostava de ouvir sobre isto também. A água tem uma característica que há muitas vezes nós nos esquecemos, que a água é pesada. A água, movimentar a água de um lado para o outro, custa dinheiro, não é? E, portanto, a água naturalmente é um problema regional. Obviamente que há princípios nacionais que devem ser assegurados, há serviços a nível de gestão da água no país que são melhores realizados quando são centralizados ao nível nacional. Estou a falar da monitorização, estou a falar dos estudos, estou a falar de relações com países vizinhos, como Espanha. Isso faz sentido ser nacional. Há orientações que depois podem ser concretizadas a nível regional, que é o caso das administrações de região hidrográfica. Uma pergunta que nós podemos fazer é se o custo da água, nomeadamente a componente da taxa de recursos hídricos, que controla, digamos, a alocação da água aos vários usos, se não devia ser regionalizada. No sul do país não devíamos pagar mais pela água do que no norte do país, porque a água é um bem mais escasso no sul do país. Essa é a sua ideia? Essa é uma questão que é política. É uma decisão política. É uma decisão política, porque nós podemos aceitar... Mas tecnicamente faz sentido? Tecnicamente faz sentido. Um bem mais escasso tem um valor mais elevado, tem um preço mais elevado nas zonas onde ele é mais escasso. Nós agora podemos, mas é dizer, mas por razões políticas, de solidariedade nacional, eu quero manter... não implementar um desfazamento tão grande entre o custo da água no sul do país e o norte do país. O Estado faz essa intervenção. Está ali uma perequação em que o norte do país paga um pouco mais para subsidiar o sul do país. Podemos fazer isso, mas lá está. Estas questões de análise económica da água, de pensar como é que a água pode ser utilizada nas várias regiões, qual é que é o impacto do custo da água no desenvolvimento económico e como é que o país como um todo pode assegurar que a água é bem gerida. Sim. É uma questão política que devia estar no centro da discussão política. Por fim, água e agricultura. Nem sempre, às vezes, as coisas andam bem
Qual é a sua avaliação dessa ligação? A água é um bem essencial para a agricultura. Estou a falar um bocadinho da parte institucional, pronto. É uma oportunidade de melhoria, como se costuma dizer. As relações entre o setor agrícola e o setor do ambiente têm que ser melhoradas e de haver uma verdadeira política nacional de gestão de recursos hídricos que inclui, obviamente, a agricultura. Isso ainda não existe? Essa união vai existindo, mas nitidamente há aí um grande espaço de melhoria. Faz-me alguma impressão haver planos de regadio em que, aparentemente, o Ministério do Ambiente, que é responsável pela gestão da água, teve pouca intervenção. Ia dizer que? Ia dizer que esses diversos setores de utilização, não é só o urbano, a agricultura, é também a indústria e outras atividades, têm que perceber que têm oportunidades de sinergia entre eles com benefícios mútuos. E, portanto, têm que sentar à mesa e têm que perceber que oportunidades são estas e aproveitar essas sinergias. Ou seja, o que um rejeita pode ser muito interessante para o outro como origem. E, portanto, é uma questão de encontrar os modelos económicos adequados numa lógica chamada do win-win, ou seja, ambas as partes ganham, não é? Portanto, uma das apostas que temos que fazer é realmente reforçar, aproveitar, identificar as oportunidades de sinergias entre setores e criar os incentivos certos para que esses setores cheguem a soluções combinadas de utilização. E a água de braço dado com resíduos, que também tem sido sempre isso faz sentido sempre. Por várias razões, porque quando nós falamos de um país que se quer desenvolvido, ele tem que desenvolver a sua política de abastecimento de água, a sua política de saneamento e de águas pluviais, mas também tem que desenvolver a política de resíduos. Ou seja, eu já encontrei em África países que estão a investir em água, mas não em resíduos. O que é que isso quer dizer? Que no fim da história, a saúde pública da população continua a ser muito prejudicada porque a população tem uma torneira, e como tem a torneira até produz mais águas residuais do que antes, mas tem o canal de drenagem de águas residuais cheia do lixo que lança para lá. E, portanto, estão a resolver um problema sem uma visão de conjunto. A saúde pública não saiu beneficiada. Portanto, os resíduos têm essa ligação óbvia. E o que é que este plano de estratégico vai trazer de diferente? O dos resíduos e o das águas? Sim. Bom, são planos estratégicos que cruzam precisamente, ou procuram cruzar, muito estas sinergias entre os diversos setores. O setor da água é um produtor de resíduos, porque produz lamas, que na parte de águas residuais são muito significativas. E, portanto, para além dos dois setores terem que ter políticas consistentes de desenvolvimento em que um não se desenvolva muito e o outro se desenvolva pouco, e eles têm que encontrar os mecanismos de transferência, porque se um se produz resíduos, o outro tem que estar preparado para receber com vantagem também. Ambos os setores têm que beneficiar esses resíduos. Portanto, e isso é válido não só na água e nos resíduos, como nos diversos fluxos de materiais, que essencialmente são fluxo de água, fluxo de nutrientes, de resíduos e de energia. E é aí que se tem que conseguir essa otimização global. E para isso, o que é que, como comentário... É para fechar. Exatamente. O que é preciso? É não só associar ter essa percepção do valor, mas os decisores políticos serem liderantes, assumirem a liderança nessas mudanças. Ou seja, o Presidente da República, o Governo, os autarcas têm que falar deste tema, têm que pôr este tema em cima da mesa para discussão. Nunca um Governo, este ou qualquer outro, pode pensar que aqui neste setor já desenvolvemos e já estamos bem. Não. Temos imensos problemas e, portanto, tem que ter discurso político consistente, tem que ser os líderes da mudança, temos que ouvir falar esses decisores frequentemente sobre este assunto e os autarcas, diria que são peças fundamentais de aplicação no terreno e tudo isto justificaria, na minha opinião, um pacto para a água de todos esses agentes, porque o interesse é comum, é o desenvolvimento do país. Cada um com a sua perspectiva, mas o interesse é comum. E, portanto, esse pacto da água devia criar o consenso a nível nacional e independente de ciclos políticos de governo, para que o país realmente cesse nos próximos 20, 30 anos, nós temos um pacto nesta direção, porque todos nós sabemos que isto é fundamental para o nosso desenvolvimento.
Muito obrigado pela vossa presença, Rodrigo Proença Oliveira, Jaime Batista. Falámos sobre água no contexto das alterações climáticas, a propósito deste documentário agora divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa Da Capa à Contra Capa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha e está disponível na sua versão integral nas plataformas digitais habituais de podcast. Esta semana este programa foi feito por Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.